Saudações a todos, com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor. Paz e graça da parte de Deus e de Jesus Cristo para convosco. Queridos, vou dar continuidade a este vídeo, a série que eu fiz 2 já, se alguém quiser assistir, está aí no canal, sobre frases que não estão na Bíblia, mas são como se estivessem, porque muitos pregam, usam em seus sermões, repetem como jargões, usam no seu dia a dia como se fossem bíblicas. Irmãos, e não são, e algumas são nocivas e heréticas. Elas pervertem a verdade e dão um sentido distorcido para aquilo que não é bíblico e pareça bíblico para aquele que é desavisado. Irmão, o analfabetismo bíblico é um campo que Satanás explora demais para, na ignorância, render aquele que, sem ter a consciência do que é verdadeiro, acaba absorvendo uma mentira como verdade. A primeira frase que eu quero trazer aos irmãos aqui para a gente comentar, e eu vou trazer o texto bíblico também para a gente basear o que eu estou falando, para dar base ao que eu estou falando, que é: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é muito falado até em pregações. Eu ouvi faz pouco tempo, irmãos, alguém falando como se fosse bíblica dentro de um culto, né? Isso é complicado, viu? Deixa a gente bastante insatisfeito. Da onde sai a ideia deste versículo, dessa frase, né, que aparenta ser bíblica? Sai da história de Pedro, que Deus o libertou da prisão, aquele episódio onde Tiago tinha sido morto por Herodes, mas Tiago, Deus enviou o anjo, porque a igreja estava em contínua oração e tal. É uma passagem bastante conhecida, que Pedro foi liberto e logo aconteceu o episódio da onde extrai-se a ideia, tá, de que esta frase seja bíblica, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Jamais, jamais. O que está escrito lá é o seguinte: os irmãos quiserem acompanhar, pegar a escritura e fazer aí a referência, está em 12 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 21 e 22, vou fazer a leitura junto aos irmãos. Em um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado ao tribunal. Ele lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Não é voz do povo, é a voz de Deus. O que está na escritura é voz de Deus, o povo exclamava, e não de homem, como que uma cobrança. Queremos a voz de Deus, não a voz de um homem, né? E aí então, a seguir, né, no versículo 23, um anjo feriu Herodes e ele morreu, comido de bichos, e expirou, né? Ou seja, faleceu. E a razão pelo qual o anjo feriu ele foi porque ele não deu glórias a Deus. Então este versículo, ele não é bíblico, essa frase não é bíblica, e é uma heresia que nós devemos cuidar para evitar estar replicando como se fosse bíblica, tá? Uma outra que eu quero passar para os irmãos, esta é muito usada e passa desapercebida, dá a impressão de que ela é bíblica, e ela não é. A famosa esforça-te e eu te ajudarei, certo? Essa palavra, ela não é bíblica. Da onde se tira a ideia de que ela é bíblica? Lá de primeiro do livro de Josué, em que Deus fala com Josué a respeito de ele pegar a missão de Moisés e dar continuidade. Ele se sentiu impactado com a dificuldade que se apresentava, porque Moisés era um homem gigante nos milagres. A história de Moisés é muito impactante, né? E para uma pessoa que estava ali vivendo, nós que lemos as histórias de Moisés, que o Senhor fez os milagres, já vimos o quão suntuoso é. Dali que se traz a expressão milagre faraônico, né? Porque são, né, milagres para impactar Faraó e uma nação inteira. Então o movimento que Deus fez com Moisés são agigantados mesmo, né? Então para Josué, que vinha na sequência, pegar o bastão da mão de Moisés após o Senhor ter recolhido ele no cume do monte, ficava complicado. Então o Senhor falou com ele, falou com Josué. As frases, os versículos
que estão em 1 Josué é muito conhecido da grande maioria, todos que lêem. E eles são muito utilizados, né, nas pregações, porque são palavras de ânimo. Está escrito o seguinte, vou ler para os irmãos aqui. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, veja bem, não tal eu te ajudarei, né? O Senhor vai ajudar sim, mas não é uma frase bíblica. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Depois, de novo, a recomendação não é sobre a ajuda. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando eu coloco te ajudarei, todo o foco do ouvinte vai se apoiar no te ajudarei. Nisto vai criar para ele um conforto. Pô, Deus vai me ajudar. E ele vai esquecer do que Deus está realmente exigindo dele, que exigiu de Josué, que era o esforço. Vamos lá, no versículo 6 que eu acabei de ler, quando vai para o 7, ele de novo enfatiza, Deus de novo enfatiza com Josué. E isto é uma cobrança, é uma transferência de responsabilidade. Deus está transferindo a responsabilidade de Moisés para Josué. Mas Deus, conhecendo o coração de Moisés, como era aguerrido, encorajado, esforçado e de ânimo, então o Senhor está passando para ele quais são os requisitos necessários para continuar esta luta, né? Para assumir esta empreitada. Então ele vai lá no 7 e fala o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Veja bem, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvieis. Veja o tanto de recomendação só no versículo. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Este é o verso 7, irmão. Aqui não é palavras de ânimo como a maioria transforma num sermão encorajador e motivacional. Aqui é Deus colocando no colo de Josué a responsabilidade que ele teria mediante ao povo, uma nação, que Deus entregava para ele governar, para ele guiar, para ele atravessar e levar até a terra prometida. Então a recomendação é sobre o ânimo dele, do esforço dele. Está ali, ó, tem muito bom ânimo. Sabe, são coisas fortes que Deus está falando para ele aqui. O Senhor está apontando para ele a direção que ele deve seguir. Então, o esforça-te e eu te ajudarei, ela quebra a responsabilidade do ouvinte, certo? Vamos lá para o próximo versículo, só para ficar claro. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, são recomendações. Antes medita nele de dia e noite, ou seja, para que não te esqueça, para que ele fique intrínseco ao seu subconsciente, fica fácil e fluido na tua boca, para que ao abrir a tua boca a lei esteja nela, para que quando te indagarem, te questionarem sobre qualquer situação adversa no meio do povo que vai acontecer, a lei de Deus que eu coloquei por meio de Moisés esteja na tua boca afiada como uma espada para cortar a injustiça. Sabe, irmão, não é esforça-te e eu te ajudarei. Essa esforça-te e eu te ajudarei, ela fragiliza aquilo que realmente é para acontecer. Vou ler o restante do capítulo, na verdade do versículo 8. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você veja bem, só no final vem uma promessa, e essa promessa ela está totalmente atrelada, ela está totalmente vinculada, condicionada a todas essas recomendações que antecederam esta fala que todo mundo quer ouvir, que é: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isto todo mundo gosta de ouvir, mas está totalmente condicionado ao que veio antes. E depois, aí vem esta famigerada frase que está no 8, e não é como dizem, está lá escrito, não te mandei eu, estou lendo na Almeida, tá? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja bem, eu já não te mandei, você não está recebendo a minha ordem, ou seja, levanta onde você está, certo? Bate a poeira e segue, vai fazer o que eu te mandei. É isso que Deus está falando com ele, certo? Esforça-te, de novo, está sobre ele, esforça-te. Esforçar é fazer força além do limite, além do normal, além do que é costumeiro.
Esforçar é dar tudo de si. É como você empurrar um carro, ou tentar empurrar um carro na subida. Você vai até a exaustão para mover aquele carro. É isso que ele estava falando. Você vai mover o meu povo para a direção da cidade, da nação prometida, da terra prometida. Então preciso que você se esforce. E tem o ânimo. O ânimo tinha um atributo acima do ânimo. Veja lá na leitura no versículo 9. Esforça-te e tem bom. Tem esse bom antes do ânimo, que é uma recomendação de Deus para Josué. Ao vê-lo abatido e espantado com aquela situação, ele não podia encarar aquilo sozinho. Deus veio falar com ele, porque a palavra de Deus por si só é encorajadora, por ele estar te dizendo que está na mesma direção que você. Josué, eu quero que você leve o povo, estou te dando aí uma empreita, uma tarefa, realize a missão que eu estou te chamando. Então esforça-te e tem bom ânimo, ela estraga a mensagem, certo? E não é bíblica. Então antes que alguns haters venham abaixo aí dizer, irmão, mas é boa coisa dizer, o senhor falou isso comigo, já escutei. Para, Deus não fala porque não está na Bíblia. Não fala? Não, se estiver contrariando a Bíblia, ele não fala. Ele pode falar algo extra bíblico desde que esteja em conformidade com a Escritura. Nada do que ele vier a falar vai estar contra, porque isto aqui é o nosso manual de fé e foi deixado por ele, independente de ter passado pelas mãos de muitos homens. Os homens são incapazes de impedir o agir de Deus, quando assim ele o quer, certo? Então chegou para nós a Escritura para que nós a compreendamos. Então não tem esta frase, esforça-te e eu te ajudarei, tá? Porque o foco fica todo no eu te ajudarei, e acaba se esquecendo das responsabilidades cristãs que nós devemos ter para alcançar então o objetivo final daquilo que nós buscamos. Irmãos, e mais uma para terminar o vídeo. Já gastei 12 minutos desse vídeo. Eu peço paciência a todos, mas para fazer essa série ser um conteúdo bem completo, é dando que se recebe. A gente ouve muito isso daí, talvez nem tanto nas pregações, mas eu já ouvi esses 26 anos de caminho, eu já ouvi algumas coisas assim, é dando que se recebe. É um jargão mais popular, um dito mais popular, mas é tido como se fosse bíblico, tá? E por que ele é venenoso, ele é herético, e é nocivo, logo é venenoso e herético, contradiz a Escritura, então ele é nocivo. Por quê? Porque eu vou fomentar a ideia do ouvinte de que se ele der, ele recebe de volta. Então a esta pessoa, ao ajudar alguém, ao se voluntariar em alguma coisa, desde monetária como prestação de mão de obra, enfim, qualquer coisa que a pessoa, roupas, comida, for dar a alguém, ele já vai dar visando o retorno. Ele vai olhar aquilo não como um ato de amor, porque ele aprendeu, ele foi condicionado, doutrinado desde sempre a dar para receber, porque ele aprendeu que é dando que se recebe. Então ele começa a ajudar para receber de volta. Então isso mancha a oferta, desde a oferta do dízimo, como a oferta da coleta, como o bem que fazemos a alguém, mesmo que fizemos em oculto, tá? Obedecendo a questão que fizer a direita e a esquerda não saiba, mesmo obedecendo essa questão, se eu dou algo a alguém, aguardando o reembolso, aguardando uma recompensa, aguardando que Deus abençoe. Eu conheço pessoas que abrem negócios, depois tentam doar cestas básicas, para ajudar os outros, para ver se desperta a atenção de Deus para ajudar ele, eu vejo irmãos aí que o Senhor abençoou, prosperou a vida dele, e ele está sempre ajudando o pobre. Louvado seja Deus. Então está aí o segredo, Por isso que Deus abençoa, porque ele ajuda o pobre. Não, irmão, não. O Senhor não precisa de ninguém para ajudar o pobre. Ele diz para nós fazermos isso, para que o amor dele em nós seja exercitado. Se ele quiser, ele põe comida na mesa do pobre sem eu, você ou qualquer outro chegar. Ele não depende de ninguém. Ele faz brotar na mesa a comida. Ele envia anjo do céu, ele faz o que ele quiser, irmão. Porque Deus é Deus, ele é absoluto, ele não precisa de ajuda. Quando eu vou levar uma cesta básica ou algum recurso financeiro, ajudar alguém, isto não é eu fazendo para Deus. É Deus me dando o privilégio de ser eu a pessoa a fazer. Porque qualquer outro ele poderia mandar no meu lugar, porque tem muitas pessoas, até melhores do que eu,
Isso o crente tem que ter esta consciência. Nós não somos bonzinhos, bom é ele. Porque o próprio mestre, quando aquele mancebo rico falou para ele, bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Bom é meu pai que está no céu. Nem ele aceitou o elogio de bom, e tem crente que gosta de dizer ou de aceitar o elogio, sendo que quem é bom de verdade, que é Cristo, santo, 3 vezes santo, não aceitou isso daí, deixou isso como exemplo, para que nós não aceitemos tais elogios. Voltando ao ponto aqui, não é dando que se recebe. Quando você for dá de coração, dá sem esperar recompensa, dá pelo privilégio de poder dar. Porque quando você está dando é melhor do que receber. Glória a Deus. Porque quem recebe está em necessidade, está em dificuldade. Quem está dando, está podendo dar, mesmo que seja a oferta da viúva, ele ainda retém alguma coisa, algum recurso. Agora quem recebe às vezes não tem mais nada, certo? Então é melhor dar. É isso sim, isso tem na Escritura. É melhor dar do que receber, tá? Isso é uma frase bíblica, tá? Está escrito em Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está em Atos 20, versículo 35. E com isso eu encerro mais este vídeo dessa série. Os irmãos que quiserem assistir, está aí no meu canal, por favor, me prestigiem. Eu estou tentando levar de uma maneira simples, descomplicada, até porque eu não sou teólogo, algumas reflexões e pensamentos para contribuir, para enriquecer o pensamento de outros, de todos que assistirem este vídeo, que eu faço na maior simplicidade. Tá bom, queridos? Deus os abençoe em tudo, deixando bem claro que esta é minha opinião, tá? E eu trouxe ela embasada na Escritura, para vos comunicar estes pontos bíblicos. Saudações cristãs, ósculo santo da caridade na face de todos. Fiquem com Deus.